Para começar, bem-vindos todos por virem passar este bocadinho connosco. Eu estou cá, o meu nome é Isa Dias, estou cá em representação da APAES, faço parte da direção. A APAES é a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, aqui em Olhão. Já existe desde 2011, tem como objetivo principal promover a formação dos pais, dos encarregados de educação e dos docentes do agrupamento. Ao mesmo tempo também desenvolve diversas atividades e iniciativas pedagógicas, culturais, desportivas, sociais, para toda a comunidade e de uma forma geral pretende beneficiar a comunidade educativa, principalmente as crianças e os jovens. Temos realizado várias atividades, em particular este ciclo de tertúlias, que já foi um projeto iniciado em 2020 e neste âmbito já realizámos cerca de 30 tertúlias ou mais, em que o objetivo é debater vários temas que têm sido preocupação dos pais, dos encarregados de educação, das famílias, da comunidade de uma forma geral e partilhar algumas experiências e conhecimentos entre todos os participantes, não é? Alguns dos temas que já abordámos foram a ansiedade, o luto, a utilização de ecrãs, estávamos aqui a falar há pouco, foi uma das que teve maior participação. Falámos sobre o desporto, sobre a violência doméstica, gestão de emoções, enfim, já tem sido um conjunto enorme de temas. O facto de termos optado por online em 2020, obviamente, foi por causa do Covid, mas, entretanto, percebemos que era a forma de chegarmos a mais pessoas e que, de alguma forma, facilitava a participação de todos. O tema deste mês, curiosamente, foi proposto pelos sócios, através de um questionário exclusivo para esses sócios, para que houvesse um maior envolvimento, e podemos dizer já que o tema do próximo mês vai ser a sexualidade na adolescência, que também é um tema que tem suscitado muito interesse junto da comunidade educativa, quer dos pais, quer dos jovens, e, portanto, vamos abordar esse tema também. Só dizer aqui algumas regras para o funcionamento da sessão, pedir a quem não estiver a intervir para deixar sempre o microfone desligado. Não é obrigatório que tenham a câmara ligada, podem deixar desligada e ligar só quando quiserem intervir. Alertamos que a sessão está a ser gravada para depois ser passada nas nossas redes e para poder ser revisto por quem cá esteve ou por outras pessoas que possam não ter estado. E se quiserem fazer qualquer intervenção, podem levantar a mão a todo momento e, logo que for possível, nós fazemos a gestão das inscrições e vamos colocando as questões aos oradores. A intervenção não tem de ser com a câmara ligada, nem tem de ser oral. A pessoa pode escrever simplesmente no chat que está aí ao lado direito e colocar a questão aí e depois eu vou fazendo a gestão das questões e vou passando aos oradores nos momentos que for possível para responderem. Aqui, em relação aos nossos oradores, a nossa colega está a partilhar aí o ciclo de tertúlias, podem ver quais são os próximos temas que estão previstos para os próximos meses. E só dizer que vai haver aqui a apresentação primeiro de um orador com uma breve apresentação, cerca de 15 minutos, e passa a apresentar os nossos oradores hoje, que são pessoas que se disponibilizaram para estar cá e que são pessoas que estão muito envolvidos com o voluntariado. O Nuno António é docente do grupo de Biologia e Geologia, é mestre em Economia da Inovação e Empreendedorismo, é professor de Ciências Naturais no 3º ciclo e do ensino secundário, com mais de 15 anos de experiência no trabalho com jovens, tanto em contexto de educação formal como educação não formal. É dirigente associativo desde 2007 e tem desenhado e implementado uma série de iniciativas e projetos com particular enfoque nas problemáticas da juventude e no trabalho com jovens provenientes de contextos socioeconómicos desfavoráveis. Como eu já disse, é mestre em Economia de Inovação e Empreendedorismo, onde também desenvolveu um trabalho de dissertação relacionado especificamente com o associativismo juvenil e a promoção do empreendedorismo. Por outro lado, temos aqui uma outra experiência com o Luís António Correia Gomes, que é comandante dos Bombeiros Municipais de Olhão, já é bombeiro desde 1986, começou na carreira de bombeiro sapador, colaboração com a SNB e a ANPC em atividades com os meios aéreos, é formador da Escola Nacional de Bombeiros
e atualmente, desde 2011 e até ao presente, é comandante do Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão. Salientar que é comandante do Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão, onde existe tanto bombeiros profissionais como bombeiros voluntários. Daí a sua presença aqui hoje, não na vertente profissional dos bombeiros, sendo que ele depois poderá falar sobre isso, mas pode-se começar uma carreira voluntária e depois evoluir para uma carreira profissional. Mas o comandante já entrará em ação daqui a pouco e já vos vai explicar. Para começar, vou passar a palavra ao Nuno António, mas só dizer aqui uma coisa, que a nossa colega Fábia vai deixar aqui o link para quem quiser tornar-se sócio da APAES, se quiserem colaborar. A mensalidade é muito reduzida, portanto tem uma anuidade de 10 euros. E se quiserem inscrever-se, é só clicarem nesse link. Portanto, vou passar a palavra ao Nuno António, sem mais demoras, e podes partilhar a apresentação. Ok. Olá, boa tarde. Antes de mais, começar por cumprimentar os presentes, cumprimentar a nossa moderadora, a Isa, cumprimentar também o meu colega orador, o Sr. Comandante Luís Gomes, e deixar um agradecimento pelo convite à Associação de Pais, aqui em nome da Fábia, que foi a pessoa com quem articulei, e pronto, e congratular mais uma vez a iniciativa, parece-me muito interessante, e vou estar atento às próximas para ver se eventualmente terei disponibilidade de participar do outro lado. Então, como disse a Isa, eu trouxe aqui uma breve apresentação que eu vou começar a partilhar convosco, e que pretende, de certa forma, abordar aqui um pouco dos tópicos que foram propostos para debatermos, para conversarmos aqui um pouco durante a nossa sessão, a nossa tertúlia. Ora, eu estou aqui a começar a partilha e ainda agora fizemos uns testes, vamos ver se isto funciona. Digam, por favor, se conseguem ver a apresentação. Confirmamos. Ok, é porque eu deixei de vos ver neste momento, portanto alguma coisa têm que me dizer oralmente, se faz favor. Combinado. Ok, então vamos lá. Vou tentar ser breve, não vos quero amassar muito, trouxe apenas aqui 3 ou 4 tópicos para que possamos aqui, de certa forma, depois conversar à volta do assunto. Voluntariado e associativismo nos jovens. Começar por fazer aqui um enquadramento daquilo que é o terceiro setor. O terceiro setor representa um conjunto de organizações que são bastante diferentes entre si. Bastante diferentes quanto à forma como se organizam, quanto à forma como produzem, distribuem os bens e prestam os seus serviços. E são não só diferentes entre si, como são bastante diferentes daquilo que são os poderes públicos e daquilo que são as empresas privadas com fins lucrativos, daí constituírem um terceiro setor. Dentro do terceiro setor, as associações são um grupo particular de organizações da sociedade civil em que um variado conjunto de pessoas se agrupa, se reúne em torno de interesses comuns para depois desenvolver aquilo que são os fins, os objetivos e a missão dessa associação. Focando aqui um pouco sobre o papel do associativismo, como a Isa disse, em 2021, no âmbito do mestrado em Economia da Inovação e Empreendedorismo, desenvolvemos uma dissertação com o tema de qual é o impacto do associativismo juvenil, em específico, se bem que não é esse o papel que nos traz cá hoje, na promoção do empreendedorismo nos jovens. E tem alguns dados que considerei interessantes para o tema de hoje. Então, o papel do associativismo pode-se fazer sentir a 2 níveis. Primeiro, ao nível da sociedade, enquanto organização que promove a mudança social e enquanto promove a sensibilização para temáticas importantes. Depois, cria respostas a necessidades da comunidade e é uma forma exímia de prática da cidadania. Por outro lado, o papel do associativismo também se faz sentir nos jovens, particularmente porque lhes permite colocar as suas ideias em prática, porque contribui para o seu desenvolvimento pessoal e porque contribui para a sua formação e para o seu desenvolvimento profissional. O contributo das associações na construção de comunidades mais fortes é evidente e isso faz-se sentir principalmente a 3 níveis. Ao nível individual, no desenvolvimento de competências e na aquisição de valores dos participantes, das pessoas envolvidas nas associações. Ao nível da comunidade local, como já disse atrás, através da criação de soluções e de oportunidades e também desenvolvendo o sentimento de pertença e depois, em termos gerais, na sociedade, criando resposta a necessidades e a problemáticas e promovendo então a tal cidadania ativa.
Focando um pouco no impacto do voluntariado ao nível dos jovens. Ora, no meu trabalho de dissertação, tivemos a oportunidade de fazer um levantamento daquilo que os jovens consideram como sendo as problemáticas que os afetam de forma mais vincada. E verificou-se que as associações contribuem para a generalidade dessas problemáticas. Por exemplo, um dos grupos de problemas que os jovens identificam são a ausência de iniciativa, de projetos de vida e desocupação e adoção de hábitos de vida não saudáveis. Ora, as associações surgem aqui como ferramentas muito boas para promover a ocupação saudável dos jovens, criam espaços de oportunidade para desenvolver as suas ideias, para colocar os seus projetos em prática e também para fazer a sua ocupação saudável. Por outro lado, outro grupo de problemas elencados pelos jovens era a desinformação e a contra-informação, algo que hoje em dia está muito em voga, e a falta de sensibilidade para algumas temáticas relacionadas com experiência intercultural. As associações surgem também como forma de contornar este problema, porque no âmbito das associações são debatidas temáticas relevantes e desenvolve-se uma série de sensibilizações, por exemplo, a nível cultural e ambiental. Por fim, os jovens também elencam a fraca independência financeira e em algumas situações, a ausência de perspectivas e de experiência profissional, ou mesmo até de progressão na carreira. Ora, as associações aqui surgem como uma boa forma de criar oportunidades, muitas vezes de inserção no mercado de trabalho, de ganhar experiência em determinados cargos e desenvolvendo assim um conjunto de competências que são importantes a vários níveis. Os benefícios para a carreira e para o crescimento profissional do voluntariado como do associativismo são subejamente conhecidos. A própria Comissão das Comunidades Europeias, já desde 2001, que reconhece que as competências fundamentais só podem ser adquiridas através de um conjunto de aprendizagens que é efetuado simultaneamente nos contextos formal, de educação formal, contexto não formal, na educação não formal e em meios informais. No entanto, existe aqui uma certa lacuna, porque o ensino não formal, a educação não formal, que é aquela que basicamente mais predomina em atividades de voluntariado e em atividades de associativismo, continua a ser subestimado, não é considerado como uma verdadeira aprendizagem, quando as evidências mostram que as aprendizagens também ocorrem, por exemplo, em clubes, nas associações, na família e até na própria vida política. Focando aqui um pouquinho mais em termos de benefícios para a carreira e crescimento profissional, do trabalho de dissertação que desenvolvi, surgem bastantes benefícios, sendo os principais o ganhar currículo profissional, ganhar experiência de trabalho, ter conhecimento de diferentes realidades, diferentes culturas, conhecer o funcionamento de diferentes organizações, de entidades que são importantes na nossa comunidade, na nossa sociedade, e depois o desenvolvimento e a aquisição de valores humanitários, a facilidade em expor as suas ideias e tornam-se cidadãos mais interessados naquilo que são os problemas que nos envolvem. Em termos profissionais, em termos de competências, estas são as competências que mais são desenvolvidas no âmbito de atividades de voluntariado e associativismo. Destaco aqui a capacidade de comunicação, trabalho em equipa, mas outros aspectos também muito importantes, como o desenvolvimento de responsabilidade, capacidade de liderança, capacidade de organização, capacidade de gestão e mesmo até a proatividade, iniciativa e outras competências que são muito importantes nas várias valências da nossa vida. Por fim, no último tópico que nos propusemos aqui a debater, pretendia-se discutir, de certa forma, como envolver, neste caso eu coloquei não só envolver mais os jovens, como envolver mais jovens. E aqui parece-me que será importante refletir a 3 níveis. Um primeiro nível, o papel da sociedade, qual é o reconhecimento que a própria sociedade atribui à participação, por exemplo, em trabalho de voluntariado, em participação em organizações. Por outro lado, o papel da educação, não a educação somente no âmbito daquilo que são os programas curriculares, mas, por exemplo, são reconhecidas as participações em atividades de voluntariado, por exemplo, a nível do acesso ao ensino superior, e, por fim, o papel da família, porque é o cerne do desenvolvimento de qualquer criança e qualquer jovem, e, portanto, também desempenha aqui um papel muito importante. Pronto, basicamente estas foram as ideias que eu trazia aqui para debater. Fico claramente à disponibilidade para eventualmente fazer algum comentário ou alongar-me em algum destes tópicos que apresentei. Obrigado pela atenção. Obrigada, Nuno. Acho que foi bastante esclarecedor. Eu vou pedir aqui ao comandante Luís Gomes para fazer aqui a sua intervenção. Não sei se ele está a conseguir ativar o som. Ok.
Então passamos a palavra ao Comandante Luís Gomes para falar um bocadinho sobre o voluntariado no contexto dos bombeiros. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Agradecer a vossa paciência de estar até estas horas aqui para me ouvir. Não vai ser fácil, também vou ser muito objetivo. E aquilo que vinha aqui, o desafio que me foi lançado pela ISA e a Associação de Pais, foi na perspectiva de também partilhar convosco alguma que é a nossa experiência relativamente ao voluntariado. Primeiro, quero fazer aqui algum enquadramento para perceberem um bocadinho qual é a nossa área de voluntariado. Portanto, o Corpo de Bombeiros depende do município há cerca de 90 anos. Desde há 90 anos sempre existiram nos seus quadros elementos voluntários, portanto é um regime que está claramente definido na legislação, grande parte dela com uma série de regulamentação legislativa. Portanto, e apesar de hoje sermos um serviço municipal, estruturalmente e grande parte hoje suportado com bombeiros e trabalhadores do município, portanto bombeiros profissionais, bombeiros sapadores e bombeiros e outros trabalhadores do município, portanto isto congrega neste serviço, para além do Corpo de Bombeiros, o Serviço Municipal de Proteção Civil. Portanto, e para além disso, sempre mantivemos ao longo dos anos, e já somos quase caso único, bombeiros em regime voluntariado. Para além de bombeiros, também possuímos a nossa fanfarra, que tem os elementos mais jovens e que grande parte deles integram a partir daí. Uns fazem o seu percurso e depois em termos de bombeiros voluntários, outros até, grande parte destes elementos da fanfarra, os que já passaram pela fanfarra, hoje são bombeiros, uns voluntários e outros profissionais. No nosso caso, os bombeiros voluntários, portanto, têm a sua atividade profissional e colaboram fora das suas atividades profissionais e pessoais no contributo ao Corpo de Bombeiros. Portanto, a gente aqui costuma dizer que bombeiro voluntário só se é quando se faz a inscrição. É o único momento em que é bombeiro voluntário. Portanto, a partir daí tem que cumprir um conjunto de regras. Também aquela máxima, porque é que há voluntários, porque senão, né, Isa, não havia dinheiro que lhes pagasse, não é? Portanto, é por isso que há voluntários, não há dinheiro para lhes pagar, portanto tem que haver sempre voluntários. E depois, uma coisa é aquele que são voluntários e que têm que cumprir um conjunto de regras. E hoje, cada vez mais, a sociedade, com toda esta evolução, torna-se mais difíceis, portanto, e conviver na nossa casa, e eu tenho uma única casa, em que tenho os dois regimes, não é fácil. Um regime estritamente profissional, que tem o seu vencimento, tem as suas regalias laborais todas, como a lei define, e outro regime que, depois de um dia de trabalho, presta... em igualdade de circunstâncias, eles entram nos mesmos veículos, desempenham as mesmas tarefas no regime voluntariado. E, portanto, ainda temos cerca de 20 miúdos na fanfarra e cerca, neste momento, porque agora há ciclos operacionais, cerca de 30 bombeiros em regime voluntariado, entre homens e mulheres. Portanto, isso também, o género aqui, para nós, são bombeiros e bombeiras. Tanto no regime voluntário como profissional. Portanto, todos eles, e agora falando dos bombeiros voluntários, a fanfarra resume-se essencialmente em intervenções no âmbito das representações do Corpo de Bombeiros, portanto, para além de ser sempre a primeira linha do Corpo de Bombeiros nas cerimónias que nós temos na nossa cidade e no nosso concelho, também nos representa na região e no país, aí individualmente somente a fanfarra. Como já tiveram a oportunidade, certamente, de ver ou nas nossas ruas ou noutros locais do país. Portanto, relativamente aos bombeiros voluntários, portanto, há um conjunto de regalias consagradas na legislação, portanto, são estritamente voluntários, independentemente, portanto, aqui não há obtenção de qualquer questão financeira, independentemente de, em alguns períodos e dispositivos especiais que são montados, que têm alguma com participação financeira, mas isso não dá para fazer daí vida
dita normal. Portanto, neste momento, a situação mantém-se, vamos continuando. O modelo que temos hoje carece de alguma reflexão e adaptação aos sistemas modernos e à vivência moderna nesta perspectiva. A concorrência que nós temos nestas cidades, nestes meios mais litorais, é difícil. Se calhar esta questão do voluntariado, mais no interior, onde a oferta é mais reduzida, se calhar os ganhos aí são mais difíceis. Hoje os nossos jovens e os nossos adultos têm uma gama de oferta tão dispersa e tão variada que é difícil e, portanto, por muito esforçados que nós sejamos e tenhamos aqui algumas iniciativas, não é fácil. Esse é um problema das pessoas que incorporam. Como há outro problema, que não passa só por aqui, os problemas de cativar outros. É manter aqueles que são os dirigentes. Aliás, eu acho que um dos grandes problemas do voluntariado, no associativismo, será no futuro os dirigentes. Quem é que quer gastar o seu tempo, e ainda temos muito tempo para gastar, para despender nestas questões do dirigismo, do associativismo. Nós achamos sempre que vale a pena, mas vai ser difícil e pode ser por aí um dos grandes falhanços no futuro, se não pensarmos e adaptarmos à nova realidade, é que dirigentes é que conseguimos ter para montar esta máquina e dinamizar. Às vezes o nosso foco será sempre cativar quem é que nos chega cá, mas o problema também será manter aqueles que temos e cativar também para quem venha para o dirigismo. Portanto, isto também serão algumas reflexões. Agora, não tenho dúvida que teremos que efetivamente adaptar-nos à realidade dos momentos atuais e com estas todas as ofertas que temos, isso será viável. Poderemos chegar à conclusão, especialmente em algumas áreas, eu falo pela que tenho mais experiência, nomeadamente nos bombeiros, se no futuro conseguiremos manter. Uma coisa é estar disponível quando há aquelas grandes ações e que todos nós nos disponibilizamos para ajudar. Outra coisa é pertencer a uma organização que tem regras, que tem que manter uma operacionalidade mínima, que tem que manter uns níveis de formação, tem que cumprir mínimos operacionais. As pessoas começam, isto gratuitamente, obviamente, a gente normalmente somos dos poucos corpos bombeiros, ainda por cima, dependentes de uma Câmara Municipal, portanto estão a ver logo uma coisa, porque há neste país associações humanitárias de bombeiros voluntários, exclusivamente no associativismo, independentemente de serem comparticipadas pelos governos, sejam eles nacionais ou locais, e este é o município. Portanto, manter esta estrutura começa a não ser fácil. A gente não atira a toalha ao chão, mas reconhecemos muitas das pessoas que nos aproximam, e agora, ultimamente, tem sido mais difícil fazer recrutamento de bombeiros voluntários, mesmo por estas questões. O que nos aparecem agora, muito recentemente, são pessoas já à procura de emprego, claramente, nomeadamente estrangeiros, que pensam que aqui pode ser uma porta de entrada, e é uma porta de entrada. Felizmente, hoje, na nossa cidade, no nosso concelho, na nossa região e no país e no mundo, nos orgulhamos de muitas das pessoas que aqui passaram, adquiriram ferramentas absolutamente imprescindíveis. E é sempre com orgulho que nós vemos tudo aquilo que seja, que as pessoas cá venham munir-se, nem que seja de um curso de primeiros socorros, lhes sirva para ir trabalhar para uma empresa de ambulâncias, para ir trabalhar para outro sítio. É sempre um motivo de orgulho e, felizmente, temos esse orgulho em ter permitido a essas pessoas adquirir ferramentas que hoje servem até para as atividades profissionais. Portanto, já lá vai o tempo em que os pais traziam os filhos para aqui, colocavam-nos e vinham trazer tudo aos filhos, a alimentação e aquilo tudo, para que a gente tomasse conta deles e os instruíssemos, nomeadamente naquilo que são as regras elementares, que a sociedade hoje está um bocadinho mais aberta. Porque hoje, nestas organizações, há alguma rigidez, em termos... Rigidez, isto é, há regras. E as regras têm que se cumprir.
E hoje, grande parte da juventude acha que é mais fácil não cumprir regras. Portanto, isto não havendo regras, portanto, há muita dificuldade em viver em sociedade. E, portanto, é nesta perspectiva que a gente continua sempre a tentar formar, a tentar recrutar, sabendo portanto, jogar contra estes fatores todos não é fácil, mas a gente vai continuando até que a alma não nos doa, na perspectiva da gente conseguir mantendo portanto, esta atividade do voluntariado e que nos permitam. Quando terminar, que não haja mesmo possibilidade, depois nessa altura a gente atira a toalha ao chão e à medida também que a sociedade, as exigências, o profissionalismo vai crescendo e efetivamente vai sendo mais difícil. Mas pronto, enquanto for permitido. E agora, a disponibilidade destas pessoas e até mesmo dos profissionais, portanto, especialmente nesta atividade da emergência, do socorro e destas coisas, os próprios profissionais também se voluntariam e têm uma disponibilidade para este tipo de situações completamente diferente. E é neste ambiente e é nestas afazeres que a gente vai vivendo aqui o nosso dia-a-dia. Agora, obviamente que a sociedade hoje não está à espera, como era antigamente, tocavam a sirene para ir apagar um incêndio ou ir socorrer. Nem hoje estamos muito disponíveis para saber quem é que nos vem socorrer. Queremos é ser socorridos. Hoje queremos pagar e ser servidos. E ponto final. E é nesta questão que hoje vivemos. Se calhar hoje nem interessa cá o sorriso, nem a boa vontade. É para ser servido. E é isso que a gente pretende e cada vez mais. Antigamente mesmo nas outras tipos de associativismo havia os diretores, os treinadores que gastavam o seu tempo na formação dos jovens e no treino, e hoje em dia, se a gente perceber, grande parte já é tudo comparticipado, por assim dizer. Portanto, era esta a mensagem que vos queria deixar e um bocadinho da experiência. Obviamente que isto é mais alargado, mas para não tomar muito tempo e não tornar aqui esta questão um bocado maçuda, mas agradecer essencialmente a todos, em particular àqueles que na nossa organização sejam os miúdos da fanfarra, sejam os bombeiros voluntários, que ainda têm a paciência de gastar o seu tempo numa atividade tão nobre como é esta dos bombeiros e da proteção e socorro. Obrigado. Obrigada. Antes de passar aqui mais uma informação e de abrir aqui para debate, queria só que esclarecesse para a fanfarra a partir de que idade é que se podem inscrever os jovens? Nós, a partir dos 10 anos, podem ser admitidos com menor idade, a partir dos 7, 8 anos, aos cadetes, os infantes, mas por uma questão até aí depois ser mais fácil para os pais até têm mais intenção, até de nos pôr logo aqui aos 5 anos, que dava jeito, mas aí é um bocado difícil para nós. Portanto, a gente, por norma, que já tem alguma autonomia, porque isto muitas das vezes temos que nos deslocar para fora e é mais difícil também para nós acompanharmos e termos mais atenção. Ok, e na fanfarra podem ficar até que idade? Até aos 17, aliás, na fanfarra não tem limite, a gente tem pais de família hoje já na fanfarra. Pois, exato. Portanto, até agora não tem havido limite. Para a categoria de bombeiro é que portanto, até aos 17 anos e depois até aos 45 é o limite máximo, até aos 17 anos para concorrer para ser bombeiro, a partir daí é que podem fazer e depois o curso de ingresso e iniciar a sua carreira de bombeiro. E aquilo que nos é permitido nos nossos quadros do município é até aos 44, porque têm que fazer um ano de recruta. Portanto, aos 45 anos ou é bombeiro ou aqui depois já não consegue continuar. Agora, na fanfarra não temos limite e, como vos digo, temos hoje pai de famílias, qualquer dia tem os pais e os filhos na fanfarra, já nos vai acontecendo isso. Assim como temos pais e filhos nos bombeiros. Portanto, já é... Estas gerações agora acontece um bocado isso. Ok. Só dizer que aqui a colega da APAES vai colocar um questionário de avaliação da satisfação aqui da tertúlia. Pedimos que preencham antes de saírem, mas não é para saírem já, ainda vamos às questões, está bem? É só para saberem que o questionário está aí antes de fecharem as vossas janelas. Queria colocar também aqui uma questão para o Nuno. Dizia que envolver os jovens passava pela educação formal e não formal.
E na prática, como é que isto pode ser feito? É uma boa questão. Por exemplo, o movimento juvenil, o movimento associativo juvenil, a nível nacional, há alguns anos que defende, por exemplo, que a participação em projetos e iniciativas de voluntariado pudesse, por exemplo, ser reconhecido como uma forma de certa maneira, fazer a diferenciação no ingresso, por exemplo, para o ensino superior, portanto, como um aspecto não ponderado em termos de média de classificação para a entrada no curso, mas como um aspecto diferenciador, portanto, que pudesse de alguma forma ter alguma influência, fazer alguma diferenciação. É uma questão que é difícil, mas essa é uma das questões. Depois temos sempre as questões do desenvolvimento dentro daquilo que é o currículo, portanto, puxando um pouco da educação não formal para aquilo que é a educação formal, para os currículos escolares. E depois existem outras iniciativas, mas é sempre, agora assim de repente não me lembro assim de mais nada, é sempre complicado procurar soluções que tragam assim de imediato a resposta. Não sei se alguém tem outra ideia. Em termos de associativismo, pronto, estás mais ligado à Moju atualmente, certo? Ou outras associações. O que eu queria perceber era se notas diferença em termos de adesão dos jovens a participar ativamente na associação. Ok, pronto, só clarificar, a minha ligação neste momento como dirigente associativo em relação à Moju não existe, porque a Moju é uma associação juvenil e como associação juvenil os dirigentes têm uma idade até 30 anos, portanto já não é o meu caso, infelizmente, continua a ligação afetiva, mas neste momento não desempenho qualquer papel dirigente na associação. E eu reconheci-me um pouco nas palavras do Sr. Comandante quando falava nas questões do dirigismo do futuro e naquilo que são os problemas que nós temos em manter os que estão e, para além de manter os que estão, a dificuldade em cativar novos, não só para a questão do dirigismo, mas para o próprio voluntariado, que também começa a sentir algumas dificuldades. Continuamos a ter movimentos de voluntariado de grande dimensão, que é aquilo que o Sr. Comandante também dizia, que é fácil, quando é para uma iniciativa de grande dimensão, ter participantes, ter voluntários, mas depois para as coisas pequenas do dia-a-dia, como não há um reconhecimento direto, é difícil envolver os jovens. E aquilo que eu notei ao longo dos últimos anos é que realmente os jovens estão cada vez mais afastados destas questões, estão cada vez mais desinteressados, e isso depois eventualmente terá consequências ao nível do futuro, em termos de dirigismo, em termos de voluntariado e em termos da própria organização da sociedade, porque é como o Sr. Comandante também dizia, hoje em dia queremos pagar para os serviços a serem feitos e é o que temos. Ok, eu dirigi a mesma questão para o Comandante. Eu conheço um bocadinho a realidade, mas também se nota um decréscimo dos voluntários. Houve uma altura que havia tantos voluntários a encher a sala no início do ano letivo, entre aspas, nos bombeiros, e atualmente sente que há um decréscimo ou acha que se mantém? Não, completamente um decréscimo acentuadíssimo, ou melhor, é o desligar total. As pessoas aqui, grande parte é logo a questão financeira. E depois, andamos todos atrás dos euros. Há uma coisa que a gente também tenta explicar às pessoas, que às vezes não é só o dinheiro. A felicidade, e os voluntários, quem participa nisto, às vezes consegue ser um bocadinho mais feliz do que quem tem muito dinheiro na carteira. Mas isso as pessoas têm que sentir esta experiência. Agora, é verdade que as pessoas no dia-a-dia, como nós hoje, estamos aqui à pressa e temos os nossos afazeres e as nossas preocupações, preocupamos o nosso bem-estar e dar resposta àquilo que temos como responsabilidade. E depois também as políticas para promover estas questões não é só descartar dinheiro e encharcar dinheiro nisto. Depois fala-se no reconhecimento público, toda a gente nos bate nas costas quando há os grandes incêndios e também não queremos mais do que isso, portanto a gente já recebe medalhas e já tem aquelas questões todas, portanto temos que inovar com outras iniciativas e combater, tal qual como aparece as versões dos telemóveis novos, se calhar começar a criar versões do associativismo e do voluntariado com a mesma frequência que saem os telemóveis e as aplicações. Poderá passar por aí de forma que a gente também comece a conquistar aqui algum espaço.
Agora, não há milagres nisto. Portanto, somos uma sociedade consumista, queremos é consumir, e isto um dia, pronto, há aquelas coisas que a gente hoje já sente. Antigamente um baile era feito só por o associativismo e hoje a gente, para ir a um baile, pagamos. Aquilo é tudo pago, não é? Toda a gente se lembra disso, pelo menos aqueles que já têm mais uns dias como eu, sabemos do que estamos a falar. E vamos tentando aqui contrariar estas questões, mas é um bocado por aqui. Muito bem, eu vou pedir à Paula Santos, que levantou a mão, que coloque a sua questão, a sua intervenção. Não é bem uma questão, mas poderá ser, é mais uma reflexão, uma partilha, e depois também poderá servir de tema de debate. Isto do associativismo e do voluntariado, eu acho que é como, um bocadinho como tudo o resto na vida. Acaba por ter aqui dois polos. O primeiro polo é a família. Se a família já decide dar o exemplo, se os pais forem voluntários, não é? Se as crianças crescem a ver os pais envolvidos na comunidade e a trabalhar em prol da comunidade, o exemplo fica lá, mesmo que depois não tenham essa vontade, mas pelo menos já ficam com aquela referência de que é possível. Se tal não existir, não quer dizer que eles nunca venham a ser voluntários, mas aí já não há aquela exposição tão precoce às questões do associativismo e do voluntariado. E depois o outro polo das escolas, quando se fala em crianças e em jovens, portanto estamos sempre a falar da família e da escola. No caso do agrupamento do professor Paulo Nogueira, que é o nosso agrupamento, curiosamente os prémios de mérito foram alterados para que a parte também do envolvimento da criança e do jovem na comunidade com ações concretas seja premiada e não apenas o desempenho académico. E eu acho que isso é um bom sinal para a comunidade e é uma boa prática. Portanto, acho que também pode ser por aí, acho que pode ser a escola a envolver-se com as comunidades, com as associações locais, ver de que forma é que os miúdos se podem envolver mais, que depois isto não seja só uma intenção, não é? Eu sei que os miúdos às vezes são convidados para participar na recolha de alimentos para o banco alimentar, mas isso é apenas uma das muitas situações que podem acontecer. Esta é assim aquela que é mais visível, pelo menos para mim enquanto mãe de 3, que estão no mesmo agrupamento, mas há muitas outras coisas que podem ser feitas até a nível escolar, envolvendo também as associações, e pronto, e lanço aqui também o mote, não é? Para quem seja dirigente aqui associativo e que promova atividades em que os jovens possam ser envolvidos, que o façam, não é? Pelo menos temos aqui um agrupamento que até permeia os alunos que o façam e acho que pronto, acho que já me alarguei um bocadinho na minha dissertação, mas era um bocadinho por aí que eu queria lançar aqui o debate. Obrigada por terem a paciência de me ouvir. Ok. Fábia, não sei se queres colocar alguma questão. Força. Sim. Respondendo um pouco à Paula também, né? Eu também sou dirigente associativa aqui numa associação de Olhão, de conservação da natureza e do ambiente, e a dificuldade maior é manter os voluntários durante mais tempo. Quando se organiza, por exemplo, uma ação pontual de voluntariado para apanhar lixo, para remover plantas exóticas, aí se calhar conseguimos juntar um grupo até interessante de pessoas, mas para atividades regulares, aí as pessoas já aparecem na primeira semana e depois já não aparecem mais. E no caso dos jovens, eu não sei, por acaso é uma questão que eu não faço a mínima ideia, se calhar o Nuno consegue me esclarecer, que é se há algum limite mínimo de idade, ou se depende do seguro de cada associação, não sei. É aqui uma questão. E tem outra, já agora, que é para o Sr. Comandante Luís, que é para os jovens integrarem, para as crianças integrarem a fanfarra, tem que já ter alguma educação musical prévia ou não? Ou não é necessário? Pronto.
Olha, o comandante Luís desligou a câmara, não sei se queria ligar o som. Era isso. Está de volta, está de volta. Já eu que a minha é fácil, a outra pode ser uma pergunta mais difícil. Não, pode não ter nenhuma experiência nem conhecimento em termos... claro que a fanfarra também é uma instrução musical, por assim dizer, muito rudimentar e sem grandes necessidades. É muito de ouvido e funciona muito por aí. Mas não tem necessidade nenhuma de... E os instrumentos são as crianças que escolhem e que têm que os ter, são próprios das crianças? Sim. Não, é tudo fornecido. Aqui a gente ainda vai conseguindo manter essa faculdade, que é fornecermos tudo, desde o uniforme até os instrumentos. Muitas das vezes eles têm alguma apetência, ou julgam que têm alguma apetência para determinado, ou uma caixa, ou um clarim, ou seja o que for. E depois, permitindo que eles possam ter a experiência com outros instrumentos, às vezes até vêm com uma ideia e até mudam. Portanto, aí normalmente começam por aqueles mais simples. As miuditas normalmente é pelos bastões e depois vão transitando de nível até chegar ao clarim, que é aquele que efetivamente exige mais algum esforço, nomeadamente coordenação, enquanto as caixas e os outros instrumentos são relativamente mais fáceis, mas é um bocado por aí. Ok, obrigada. Havemos de falar então, acho que tenho aqui uns candidatos. Já foi produtivo. Pelo menos já sábado à tarde vêm-se livros deles, isso aí é garantido. Esse é o meu problema, é que nós temos tantas atividades já ao fim de semana de família que ocupar um sábado à tarde é então mais difícil. Eles que não têm uma agenda muito complexa, senão eles é que têm as agendas brutais. Eu posso pegar no contributo da Paula. A Paula deu um exemplo de como a educação pode também contribuir para estas questões da promoção do voluntariado e do associativismo. Eu, por acaso, já tinha conhecimento desta iniciativa e não me lembrei, mas incluir os prémios de mérito com estas iniciativas faz todo o sentido. Outra questão que me lembrei também tem a ver com o desenvolvimento das associações de estudantes. As associações de estudantes, elas existem, mas muitas vezes, hoje em dia, servem apenas para o período de candidaturas para apresentar as listas e depois, ao longo do ano, para fazer umas festas, sem haver um real envolvimento naquilo que são as problemáticas que envolvem a escola. E eu lembro-me, na altura que estudei na secundária e mesmo depois na universidade, as associações de estudantes eram isso, naturalmente, porque é o que os jovens querem, mas tinham outros âmbitos também, uma coisa mais de maior intervenção na sociedade. Portanto, em relação à questão do voluntariado ter uma idade, é assim, existe como é que se chama? Um decreto-lei que regulamenta o regime de voluntariado. Pronto, se nós formos cumprir, já é difícil, se nós formos cumprir o que está previsto na legislação, ainda se torna mais complicado, porque o voluntariado estruturado, regular, requer uma série de condições em que temos que retribuir os voluntários, não é? Porque o voluntário depois também não deve estar a pagar as suas despesas de deslocação, deve haver um apoio em atividades de maior duração, por exemplo, através de um apoio à alimentação. Existe, inclusive, em casos mais regulares, a obrigatoriedade de criar um seguro para o voluntário ou um seguro para os voluntários e, portanto, isto torna-se mais fácil e o que está previsto é que seja a partir dos 18 anos. Eu acho que hoje em dia qualquer organização não irá colocar impedimento em receber voluntários com menos de 18 anos, é claro que desde precavendo a situação de ter a autorização dos representantes legais, dos pais, dos encarregados de educação ou dos tutores. É isso. Ok. Sim, e há até, já agora aproveito para vender algum peixe que não é meu, mas que vale a pena, não é? Divulgar, porque podem estar aqui pais ou encarregados de educação que desconheçam, mas o IPDJ promove um programa de voluntariado para jovens, que é o Natureza e Florestas, e assim tem apoio, tem ajudas de custo, tem um subsídio de deslocação que paga ou de alimentação. É uma bolsa de apoio diário. Sim, e é muito interessante. Isso costuma abrir agora na primavera, por isso, se seguirem as redes sociais do IPDJ, também se podem informar.
Isso é, Sim, uma possibilidade. Sim, as organizações podem e colaborar. há em todo o país projetos super interessantes que as pessoas podem participar. As organizações podem promover as atividades, mas os jovens podem se candidatar diretamente e, portanto, procurar as oportunidades que existem pelo país e depois participar nas atividades. Já agora, pegando também na deixa, aproveito para divulgar que, a nível europeu, a nível daquilo que são os programas comunitários, existem também alguns programas interessantes de promoção de voluntariado, nomeadamente aquilo que é o Corpo Europeu de Solidariedade, que permite que um jovem participe numa experiência de voluntariado fora do seu país de residência durante um período máximo de até 1 ano, 12 meses, com todas as despesas incluídas. Portanto, acaba por ser uma experiência de voluntariado, mas acaba de ser mais do que isso, uma experiência para a vida, porque o jovem pode participar numa experiência fora do país até 1 ano, em que todas as despesas estão incluídas, portanto, sem gastar dinheiro, nem nos bilhetes de avião gasta dinheiro. Isso é um dos meus maiores arrependimentos, é não ter feito isso antes dos 30, e agora já não dá. Agora já não dá. E nós, já agora também partilho, portanto, nós temos, pronto, ao nível do nosso concelho e ao nível da região também, mais ou menos, que é mais ou menos a noção que eu tenho, nós temos muitos jovens de fora a vir para cá e a participar nestes programas, mas temos muita dificuldade em angariar jovens para enviar para participar em projetos fora. O que também é um indicador do ponto de situação atual aqui no país. Sim, eu acho que nós, infelizmente, não temos ainda a cultura do voluntariado. E é muito difícil envolver não só os jovens, mas também as crianças. Nós andamos a combater isto, tanto eu como o Nuno, como as outras associações todas, certamente há anos. E acho que quando se pensa em voluntariado, pensa-se muito nos bombeiros, pensa-se, por exemplo, nos grupos de escoteiros. E aí, Banco alimentar. O banco alimentar torna-se mais fácil, não é? Mas pronto, acho que temos que tentar incentivar, não sei se passará por melhorar a criatividade dos projetos, das associações. Eu queria também colocar aqui uma questão, talvez, eu não sei se está aqui alguém que seja professor, independentemente de ser no agrupamento ou não, mas nas aulas de cidadania também é trabalhada alguma questão relacionada com isto do associativismo e do voluntariado? Não há aqui ninguém que esteja a dar esta disciplina de cidadania, não? Eu, por acaso, a cidadania tem um conjunto de conteúdos, são cerca de 12, se não me engano, e os professores escolhem 3 por ano para trabalhar. E eu acho que existe uma temática relacionada com essa questão da participação, etc. Portanto, não diretamente voluntariado ou associativismo, mas relacionado com isso. Mas é como digo... É opcional. Exatamente. São mais divulgados aqueles temas mais polémicos, né? Relacionados com a sexualidade e essas coisas que e o género, etc., que já todos já ouvimos falar, mas são opcionais, não são currículo fixo definido. Ok. Porque isso também pode ser... Eu posso só dar eu sou professora neste agrupamento e posso dizer que normalmente o professor escolhe conjuntamente com os alunos. Os alunos também podem optar pela temática do voluntariado. Por acaso não tem sido escolhido, mas eles também são ouvidos nestas temáticas. Sim. Pronto, fica aqui para reflexão o que é que cada um nos seus locais poderá fazer para estimular realmente aqui a questão do voluntariado. Porque, como o Nuno dizia, tanto pode ser na família, como pode ser no contexto educativo, formal ou não formal. Portanto, há muitas formas de chegar aos voluntários. Inclusivamente para a Associação de Pais e Encarregados de Educação, nem sempre é fácil ter pais ativos que queiram participar na direção da associação. Aliás, deixa que este ano vai ser ano de eleições, portanto, se alguém quiser integrar a lista, estejam completamente à vontade para participar ativamente aqui na Associação de Pais. Quer seja como membros da direção, quer seja como associados, que aqui a nossa colega Fábia também já partilhou o link para se associarem. Aproveito para colocar... E já agora também como voluntários, temos aí um desafio pela frente, a Festa da Família,
É que vai verdade. decorrer Também em deixar maio. essa deixa que no dia é 23 de maio, ser certo? voluntários. Em breve vamos fazer aqui uma divulgação mais formal dessa atividade. Também vai ser necessário pais e alunos e professores para participarem na festa da família, mas até lá vão receber divulgação sobre o tema e podem participar ativamente nesse momento, quer seja nas barracas a vender comida e bebida, quer seja a apoiar na logística, há muitas atividades, portanto trabalho não falta para distribuir, nós somos muito boas a distribuir trabalho. Em relação aqui à nossa tertúlia, se não houver mais nenhuma questão, pedia-vos só que preenchessem o questionário que a Fábia já deixou nas mensagens. Agradecer a participação de todos. A próxima tertúlia, como eu já disse, vai ser sobre a sexualidade nos jovens e esperamos que também poder contar com a vossa participação. Obrigada a todos. Muito obrigada, foi muito interessante. Gostei muito de ambas as apresentações. Obrigada, boa noite. Eu também, muito obrigada também aos oradores por terem aceitado este desafio.